Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos mais aqui um dia que se chama hoje, para a glória de Deus, estamos aqui continuando, irmãos, aleluia, o estudo aqui do livro de Zacarias. Hoje estamos aqui no capítulo 11, aleluia, 17 versículos. Deus é maravilhoso, que nos dá a graça dele, a misericórdia dele, de estarmos aqui junto com vocês aí, que tem se inscrito no canal, visto pela primeira vez, para estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor, aleluia. Aqui, o título, irmãos, nessa Bíblia, nessa edição, nesse exemplar da palavra do Senhor, fala que a derrota dos opressores, aleluia. O versículo 1 fala assim, abre, ó Líbano, as tuas portas para o fogo, para que o fogo consuma os teus cetros. Irmãos, nós sabemos, em várias partes da palavra de Deus, em outros livros, nos Salmos, que fala do Líbano, do cetro, aleluia, aqui dos cedros, sabemos que eram árvores, que eram feitas, que eram usadas para fazer muitas coisas, irmãos, referente ali ao uso do povo, não só de armas, como ali de outras funções que eram usadas esses cetros ali. E nós vemos aqui, o versículo 1 fala, abre, ó Líbano, as tuas portas. Entendemos aqui umas portas de madeira, que foram feitas, aleluia, para que o fogo consuma os teus cetros ali. Zacarias, servo do Senhor, sendo inspirado para trazer uma palavra, aleluia. É tão maravilhoso isso, irmãos, que o nosso Deus, ele fala comigo, fala com você, fala com o povo, daquilo que o povo conhece. O Evangelho, irmãos, a palavra de Deus não é algo que as pessoas falam assim, que é de difícil interpretação. Algo que a pessoa fala assim, eu vai ler e a pessoa vai ficar lelé, vai ficar com os parafusos soltos. De maneira nenhuma, irmãos. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela muda a nossa vida, aleluia. Ela abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente conheça o Senhor, a gente dependa do Senhor, a gente implore a sua misericórdia, aleluia. Versículo 2, geme, ó ciprestes, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Baçã, porque o bosque forte é derrubado. Entendemos, irmãos, que sempre numa batalha, sempre numa guerra, há alguém que é mais forte, mais preparado, aleluia. Alguém que se prepara mais, que está mais preparado. Vemos aqui, irmãos, que o povo do Senhor, irmãos, nesse período, o povo do Senhor foi atacado, as suas fortalezas foram caídas por terra. Era algo, irmãos, humano, físico, braçal, construído, muralhas, muros, torres, onde havia vigias, eram armas assim, manuseadas pela força humana, sim. Deus dava vitória, sim, quando o povo entendia que tinha que obedecer. Hoje as nossas armas, irmãos, são espirituais. As nossas armas são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas do diabo, diz a palavra. Versículo 3, voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída, meu Deus. Voz de bramido dos filhos dos leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala, nos afirma que essa classe de pastores, que só tinha nome, foram destruídas, caíram por terra. Irmão, Deus, o Senhor, Ele vai chegar um dia que vai ter, irmãos, isso não é para a igreja, isso não é para os salvos em Cristo, isso não é para os que forem arrebatados, mas aqueles que forem passar pelo juízo lá de Apocalipse 20, 21, para condenação. Pessoas que tiveram nome do que eram, mas estavam mortos, segundo fala Apocalipse. Nome do que vive, mas está morto. Irmãos, o Senhor hoje, Ele quer despertar, ó tu que dormes, e te esclarecerá, diz a palavra. Essa palavra fala para mim também, irmãos, para nós. Deus não quer que sejamos mortos
parecendo que estamos vivos, mas mortos, sem ação, sem reação. Irmãos, o cristão, não o crente, irmãos, crente até o diabo diz a palavra, e ele estremece, mas o cristão que entende, que tem a consciência, mesmo errando, irmãos, que ele precisa do Senhor, que ele depende do Senhor, que ele precisa constantemente pedir a misericórdia do Senhor para que ele viva, irmãos, buscar o Senhor, aleluia. Essa classe aqui de pastores não estava morto, só tinha nome, Jesus, foram destruídos, muitos vão acontecer naquele grande dia, irmãos. Versículo 4, assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. Olha, é para aqueles que entendem a responsabilidade de ser um pastor, um guia. E apacentar o rebanho do Senhor. É muito sério isso, irmãos. Versículo 5. Cujos compradores as matam e não se têm preocupados. E cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido. Os seus pastores não têm piedade delas. Irmãos, aqui é uma mentira. Aqui há homens que dizem que são pastores, que até pode ser que foram separados, apresentados para o rebanho, mas são aproveitadores, mercenários, são verdadeiros lobos, têm enriquecido a outros, tirando a lã da ovelha, tirando a parte material da ovelha e não tem dado a ela a genuína palavra, a palavra que salva, que liberta, que cura, que transforma, pregado, ensinado a verdade, sendo um exemplo no meio do rebanho. Irmão, Deus vai cobrar, diz a palavra, oh Deus, aleluia. Versículo 6, certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo, e na mão do seu rei, eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Por quê? Porque desobedeceram, foram ímpios, foram devassos, erraram, cometeram a iniquidade, cometeram o mal, não buscaram ao Senhor, não se converteram do seu mau caminho. Deus vai entregar, Deus vai deixar, irmãos, que se suje mais, não que Ele queira, não é isso, irmãos. Deus quer que o homem e a mulher se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. Ele está pronto para curar, para libertar, para mudar, para transformar a minha vida, a sua vida. Irmãos, esse mundo jaz no maligno, não está fácil viver, está difícil, só Deus para nos ajudar. Irmãos, somos falhos. Irmãos, na minha vida aqui, falando de mim, você examinando a sua vida, temos muitas coisas que temos que melhorar, irmãos. Preciso melhorar, preciso constantemente orar e pedir a misericórdia de Deus na minha área espiritual, cuidar da salvação da minha alma, conjugal, material, financeira, aquilo que eu trato com a minha palavra para cumprir. Às vezes, irmãos, a situação, os dias são maus, diz a palavra, são difíceis, até mesmo para você trabalhar, para você arrumar um serviço. Às vezes a gente, isso acontece no meu dia a dia e no seu, irmãos. A gente falha, às vezes, de cumprir um compromisso, mas ligue, justifique, avise, seja correto. Não deu hoje, vou pagar depois. Irmãos, tem um ditado popular que fala assim, que aquele que deve, teme. Aquele que não está, irmãos, enlaçado com o erro, irmãos, ele não tem vergonha de falar, de pedir perdão, de pedir misericórdia, de justificar uma falta, mas ele chega e dá, tal data, tal dia eu vou correr atrás. Se não der, ele vai de novo e fala. Não se esconde, irmãos, aleluia. Primeiramente, não se esconde dos olhos do Todo-Poderoso. Irmãos, esse povo aqui, irmãos, queria viver no pecado, queria viver escondido na desobediência, queria viver pensando que ninguém estava vendo. Deus os entregou, irmão, não sejamos nós assim. Versículo 7, tem um título aqui, antes do versículo 7, os dois cajados. Irmãos, há uma lenda aqui da parte dos cananeus, né, de Baal, mas vamos entrar aqui no que está na palavra, na Bíblia Sagrada aqui. Glória, aleluia. Eu, pois, assentei as ovelhas da matança, os pobres ovelhas do rebanho, tomei
para mim 2 varas, uma chama graça. Oh, aleluia! Algumas traduções da Bíblia estão uma outra palavra, mas nós vamos entender aqui, oh glória. E a outra chamei união, né? Alguns falam laços e união. Irmãos, não vai mudar o sentido da palavra aqui, dependendo da tradução da palavra. Tem tantos exemplares bíblicos hoje com a linguagem mais do dia de hoje, essa linguagem aqui tradicional. O importa, irmãos, o que a palavra está dizendo para nós aqui, ô glória, aleluia. Assim apacentei as ovelhas. Irmãos, nós entendemos, vemos no Salmo 23, que o pastor, irmãos, ele tinha a vara e o cajado na mão. O cajado era para não deixar a ovelha cair, puxava a ovelha, e a vara era para repreender, para bater. Às vezes, irmãos, precisava machucar a pata da ovelha e fazer um curativo para ela entender que ela tinha que estar junto do pastor, sendo obediente. Zacarias aqui, irmãos, ele vem trazer uma palavra para você, para nós, que o pastor, que entende o seu chamado, o cuidado que ele tem que ter com o rebanho, porque as ovelhas são do Senhor, não são dele, não são do ministério, são do Senhor. Quem tem compromisso com o reino de Deus tem compromisso com o seu ministério. Quem não tem compromisso com o reino de Deus não tem compromisso com o ministério que congrega. Irmãos, temos que apacentar, cuidar, visitar, zelar, deixar as 99 e ir atrás daquela que está se desgarrando. Ela fala, não quero, mas você foi, você visitou, você procurou, você orou, você fez igual está escrito em Ezequiel, você falou pro justo e também pro ímpio o caminho mau que ele estava andando. Se ele se corromper, o sangue não é cobrado das suas mãos, nem da minha. Meu Deus, isso é muito sério, irmãos. Versículo 8, eu destruí os 3 pastores no mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. Irmãos, entendemos aqui pela palavra, que na velha aliança, aleluia, tinha os profetas, tinha os reis, tinha os sacerdotes, que eram a liderança, que tinham que ser o exemplo para o povo. Aqui diz que Deus os corrigiu, aqui diz que Deus os destruiu como pastores, como guias para o povo, até a alma deles, irmãos. Quando fala de alma, fala de entendimento, de raciocínio. Romanos 12, culto racional, se enfastiou do Senhor. Irmãos, tem gente hoje, que Deus tenha misericórdia de nós, que parece que está enfastiado, está enojado, irmãos, de cultuar a Deus, de ouvir a palavra. Irmãos, não quer ouvir mais a palavra, não quer sentar para ouvir, não quer ser repreendido, corrigido. A Bíblia diz que Deus açoita e repreende aquele que ama. Irmão, parece que está enojado das coisas de Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia dessa vida. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmãos. Que a gente cuide para que esteja de pé na presença do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Versículo aqui, número 9. E eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja destruído. E as que restarem, como cada uma a carne da outra. Irmãos, olha que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Muitos aqui não quiseram ser apacentados, corrigidos, cuidados, zelados, guardados, protegidos pelo Senhor. Então o Senhor falou, vai. E alguns aqui, irmãos, humanamente falando, você lendo aqui dá a entender que eles entraram até no canibalismo, tirando carne de uma pessoa que estava morrendo ou prestes para morrer para comer. Irmãos, a Bíblia fala de vários exemplos assim. Aquelas 2 mulheres, irmãos, lá que foram levadas para Salomão. Irmãos, Jesus amado, o contexto daquela história, não tanto aquele, mas outros, lá como Samaria, que uma queria pegar uma cabeça de uma jumenta para vender, para comer. Pessoas querendo comer o filho de um de outro para não morrer de fome. Irmãos, o povo de Israel viveu um período assim. As nações viveram assim por causa do quê? Pecado, desobediência, impiedade, maldade, crueldade que o povo fazia. Irmãos, não era diferente aqui do que Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo, irmãos. Jesus amado. Versículo aqui 10, ó. E tomei a minha vara, graça, e a quebrei, para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos esses povos. Por quê? Porque não quiseram estar
debaixo do senhorio de Cristo, não quiseram estar debaixo da obediência da palavra. Irmãos, a aliança foi quebrada. A Bíblia fala assim, ó, o que ligares na terra é ligado no céu, mas o que é desligado na terra é desligado no céu. Isso é muito sério, irmãos. A aliança com o Senhor tem que ser todo dia confirmada através do sangue de Jesus. Isso é comunhão. Pedido, reconhecimento de pecado, que eu preciso do Senhor, preciso da sua misericórdia. Isso é renovo da aliança, oh glória. O sangue de Jesus nos justifica, nos santifica, nos redime. Louvado seja Deus. Versículo aqui, ó. Bendito seja o nome do Senhor, de número, oh aleluia, de número 11, oh glória. E foi desfeito naquele dia assim, conhecer os pobres do rebanho, que me respeitavam, e isto é a palavra do Senhor. Olha, irmãos, e foi desfeito naquele dia, assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era a palavra do Senhor. Uns se desfizeram da aliança, outros não. Outros que eram pobres de espírito. A Bíblia fala assim, que bem-aventurados pobres do espírito, que dependem, que precisam, que reconhecem o Senhor em tudo que fazem. Temos que ser acima para herdar o reino dos céus, aleluia. Versículo aqui de número 12, oh glória. Por ele disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e não o deixei, e pesaram o meu salário como 30 moedas de prata. Aqui, Zacarias falando algo que ele viveu e profetizando de Cristo, irmãos, que fizeram com ele, Jesus amado. Versículo 13, o Senhor, pois, disse-me, lança isto ao oleiro, e esse belo preço em que fui avaliado por eles, tomei as 30 moedas de prata e os lancei ao oleiro na casa do Senhor. Isso, Jesus passou por isso, irmãos. Vendido por 30 moedas de prata. Isaías estava falando algo que ele estava vivendo, ele profetizando de Cristo. Oh meu Deus, versículo 14. Então, quebrei a minha segunda vara, a união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Por quê? Porque eles quiseram seguir o seu próprio curso. O que eles achavam certo, o que eles achavam correto. Quantas pessoas hoje querem fazer aquilo que dá na telha, irmãos? Não querem ler a palavra, examinar a palavra, buscar na palavra, ver que a vida minha, a vida nossa, nós como povo de Deus tem que se enquadrar na palavra. Mesmo sendo falhos, irmãos, temos que buscar melhorar. E o povo aqui quebrou a aliança com Deus. Jesus tem misericórdia. Versículo 15. E o Senhor disse-me, toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato, que não cumpriu com o seu chamado, que não corrigiu, que não falou, que não repreendeu, que não falou, usou a vara. Deus vai cobrar. Versículo 16, porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e despedaçará as unhas. 17, aí vamos terminar o capítulo 11 aqui para a glória de Deus. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço, sobre o seu olho direito, sobre o seu braço, completamente se secará, e seu olho direito completamente se escurecerá. Irmãos, nós sabemos que vai haver uma cobrança de Deus para os insensatos, aqueles que são inconstantes. Irmãos, isso falando de pastor, de liderança, de evangelista, de presbítero, de apóstolo, de bispo, de pessoas que estão na frente de um rebanho e não estão exercendo o chamado, porque o pastor, o que fala lá em João 10:10, o pastor das ovelhas, que é Cristo, aleluia, ele entregou a sua vida por nós, irmãos, aleluia, ele quer que nós sejamos ovelha dele, não bode, porque os bodes, irmãos, não vão ser colocados à esquerda, mas as ovelhas à direita. Irmãos, vamos meditar nessa palavra, muito sério, irmãos. Você que é alguém que tem um chamado de Deus, você sabe disso. Não precisa que nós falamos o seu nome, porque o Espírito do Senhor está falando com você. Cumpra o que Deus te colocou com amor, com alegria. Leia lá João capítulo 21, quando Jesus fala com Pedro, apacenta minhas ovelhas, tu me amas, apacenta, falou isso por 3, 4 vezes, apacenta, ama, zela, faz o seu melhor para Deus, porque o pastor insensato que não fizer, Deus vai cobrar dele. Olha o castigo que vai vir. Falamos aqui lendo os versículos 16 e 17. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, prospere, te ajude.
grandemente no nome de Jesus. Ainda antes do término desse ano, vamos estar gravando mais 1 ou 2 vídeos, vamos estar ainda falando com os irmãos aqui e desejando um término de ano, né, abençoado, início de ano abençoado, e orando pela sua vida aqui no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, compartilhe esse link, traga inscritos para o canal, nos ajude, deixa o joinha, se você quiser comente, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Você pegando esse link, compartilhando para os seus contatos, isso para a glória e para a honra do nome do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus.